Provavelmente você já ouviu falar muito bem desse país, desde sempre. É um país rico que colonizou muitos outros, inclusive o Brasil. Fácil de migrar, Grande imagem, isso é Porto. É, Porto. bonito e que muitos pensam que é a melhor opção para sair do seu país e ir morar fora. E é, para quem ganha bem, Mas hoje eu vou te provar Rossio. que não é bem assim. Traia do Passo, desculpa. Nesse vídeo você vai descobrir um lado mais escondido de Portugal, que não é o paraíso que você pensa que ele é, e as maiores dificuldades que os brasileiros encontram ao chegar no país. Ah, os brasileiros. Meu nome é Simon Os outros que se fodam. e seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. Número 1. Custo de vida. Para começar, eu preciso te dizer que sim, Portugal é um país com uma cultura muito boa, com paisagens incríveis e Onde é que é essa praia? aspectos muito positivos. Mas ainda assim é um país muito idealizado. Ele é muito idolatrado por brasileiros, que infelizmente vivem em situações muito mais humildes. Quer dizer que em Portugal é o que é, mas lá é humilde. Ok? É pobre, fedido, não presta para nada, mas no Brasil já é mais humilde. Espetáculo. Digamos assim. Digamos assim. Então, de certa forma, dá para entender por que o brasileiro acha que Quer dizer, em vez de dizer que o brasileiro sai do Brasil porque encontra melhores condições em Portugal e ajuda também o facto que falam a mesma língua, não. Isso não vão dizer. qualquer lugar que é um pouquinho melhor que o Brasil já é Aí é um pouquinho. Aí é mesmo a desdenhar, meu. Foda-se. incrível. Mas a verdade é que, comparado lado a lado a outros países que estão ao seu redor, Portugal é um país com muitos problemas e com vários motivos que podem dificultar muito a sua vida. E o primeiro motivo aqui é o custo de vida e os salários. Digamos que você sai do Brasil e vai para Portugal. É um grande sonho seu, você sempre quis viver na Europa, num país muito melhor que o seu. Você não tem uma educação tão boa, nem uma formação muito adequada, mas você acredita que lá você vai poder sobreviver de empregos informais por algum tempo, que com certeza pagam melhor que o Brasil, né? Temos de ter aqui em consideração que há doutores, há advogados que eu conheci, participaram no podcast, brasileiros, que vieram para Portugal e estão a trabalhar em padarias, pastelaria, restauração, muita coisa. Por isso, essa interpretação que ele está a fazer com música faz todo sentido, imagem, dá mais afirmação sobre aquilo que ele está a me ensinar. Mas, verdade seja dita, há doutores a saírem do Brasil para virem cá trabalhar em situações precárias. E quando você chega no país, você arruma uma hospedagem, que foi bastante cara na verdade, mas tudo bem, você pensa, porque você vai ganhar bem. E então você sai atrás desses empregos com altos salários que te prometeram. E é nesse momento que a realidade bate à sua porta. Olha, Technical Support Specialist, ganha bem isto. Pagam bem. Mas o problema é que hoje em dia, não sei como é que ele está a falar, não sei qual é a área que ele se refere, mas quando estamos a falar, por exemplo, na área de IT, tecnologias de informação, já a partir do Brasil eles fazem entrevistas. E tu vens cá com um visto para Portugal e trabalhas com esse visto. Estás cá a trabalhar com esse visto, conforme os anos que tens de contratação e por aí fora. Eles dão-te a documentação toda e tratam-te. Há muitos brasileiros que estão a entrar na área de IT sem problema nenhum. Agora, os outros ramos, áreas, não faço a mínima ideia. Você começa a perceber que os empregos informais que você imaginava que pagavam bem, na verdade, são uma armadilha disfarçada de oportunidade. Os salários em Portugal são bem baixos. E quando eu digo baixos, é realmente baixos. O salário médio de Portugal, vamos fazer aqui uma pesquisa. Porque acho que ele está a falar aqui, eu sei que ele quer fazer as visualizações dele e causar drama, mas vamos fazer aqui uma pesquisa. Até vou colocar aqui para nós vermos. Vocês vão ver aqui já as minhas últimas pesquisas, não é nada de mal, não há cá nenhuma pornografia, ok, não é nada de nada.
É melhor tirar porque sabes lá o que é que vai aparecer aqui. Ainda aparece qualquer coisa que não deve. Mas pronto, vamos colocar aqui ordenado Portugal 2025. O ordenado é 870 euros. Podem ver aqui. 870 euros mensais. Agora vamos tirar isto e vamos pôr Brasil. Em euros. O que representa um aumento de 50 euros em relação a 2027. O salário mínimo do Brasil será de 870. Salário mínimo líquido é a mesma coisa. Tinha a mesma sensação que era menos. Tinha a mesma sensação que era menos. Vamos tirar aqui um em euros e ver o que é que aparece. Ok, faz sentido. Faz sentido. 800, ok. 1000 e tal reais é quase 800, 700 euros, está certo. É isso. É a mesma coisa. Então taco a taco. Taco a taco. Comparados aos salários da Europa. Mas fazem sempre comparação com outros países, né? Então vai a Luxemburgo. Vai a Luxemburgo. Sabes falar inglês? Não. Sabes falar francês? Não. Luxemburguês? Não. Então, aguenta-te a bom boca, amigo. Sabe aquela expectativa de sair de Se nem inglês é o que é que fará agora essas línguas todas? casa com a cabeça levantada? É que nós temos de fazer aqui 2 pesos, 2 medidas. O que é que me compensa? Estar num país que ganha mais ou menos a mesma coisa que eu, tem menos criminalidade e tem a possibilidade de estar com meus compatriotas de forma livre, ou então vou para um país onde posso ter os meus compatriotas, posso até ter acesso a muitas coisas, ter um bom salário, mas a vida é cara, o tempo é uma porcaria, porque o tempo em países desses aí são muito mais frios, onde se ganha bem, literalmente onde se ganha bem é onde mais o tempo é uma porcaria e os brasileiros odeiam frio, e saber a língua deles de forma fluente para que eu possa ter a minha jornada durante a minha estadia naquele país de forma tranquila. Trabalhar muito, mas conseguir pagar o aluguel, fazer as compras do mês, ter uma vida mais digna? Pois é, isso daqui pode ser um pouco frustrado em Portugal. O custo de vida em cidades maiores como Lisboa e Porto tem subido sem freio nos últimos anos. A moradia tem se tornado praticamente um pesadelo. A menos que você esteja disposto a dividir um apartamento apertado com mais 4 ou 5 pessoas Ganda fudido, o gajo está a filmar mesmo uma pessoa. Mas isso é uma reportagem, ok. nos últimos anos. A moradia tem se tornado Pão com manteiga e água não, leite. praticamente um pesadelo. A menos que você esteja disposto a dividir Ainda por cima black. um apartamento apertado com mais 4 ou 5 pessoas, Os indianos fazem. o preço de um aluguel sozinho já leva uma grande parte do seu salário, que atualmente é muito pequeno. E não é só o teto que pesa no seu bolso. Alimentação e serviços também sempre vão te lembrar que o euro, apesar de ser bem mais caro que o real, digamos assim, em Portugal é totalmente diferente. Ganhar em euro e gastar em euro em Portugal não é vantajoso como te mostram pela internet. Isso é verdade. Comprar um simples cesto de compras no supermercado pode deixar você com a sensação de que comprou uma compra de luxo. E qual que é o problema de verdade? É que essa conta não fecha. Muitos brasileiros chegam com o sonho de ganhar em euro e viver com dignidade, mas descobrem que ganhar em euro não quer dizer tanta coisa assim quando as contas só crescem cada vez mais. Você passa a enxergar que essas dificuldades fazem o país ser bem mais difícil do que parecia. E como a gente está falando até aqui, viver em Portugal tem sim muitas vantagens, paisagens incríveis, uma cultura rica, comida boa, mas nem tudo são flores. Vou dar um pouco de positivo, mas é uma merda. Quem já enfrentou filas eternas de burocracia ou teve que lidar com aluguéis muito caros, sabe que as dificuldades são reais. E em meio a esses desafios e estresse,
existe outra preocupação que faz a gente até perder os cabelos e que muitos preferem ignorar. Que é o quê? A calvície. Eu, como homem, eu sei que muitos de vocês acabam deixando de lado o cuidado. Isso é publicidade. Eu vou passar à frente, mas isso é publicidade. O gajo conseguiu misturar publicidade com o conteúdo. E é assim que agora não fazer as publicidades, e é assim que devem ser feitas. Assim, estás distraído e o gajo espetou-te já com uma publicidade e nem te basta. Cuidado com a própria saúde e bem-estar, muitas vezes por questão de trabalho ou por vários outros motivos. Isso não é culpa sua. E eu quero que você se sinta bem como homem. Meus amigos, a vida pode sim ser cheia de imprevistos e dificuldades, mas perder o cabelo não precisa ser mais uma delas. Senhores, eu vos apresento e você não vai estar se vendo, não vão ser informais. Manual. A especialidade é que o mercado de trabalho no país não é tão generoso assim. Apesar dessa romantização de que é fácil conseguir emprego, principalmente para quem vem de fora, a verdade é que as vagas são bem limitadas em muitas áreas. E quando você olha para o setor de empregos mais qualificados, a coisa só piora. A alta concorrência torna esse processo de conseguir um bom emprego praticamente uma missão. Então, mesmo que você tenha uma formação boa, você vai competir com profissionais europeus ou até mesmo com outros imigrantes que já vivem ali há mais tempo, já Como brasileiros. estão estabelecidos na vida. Então isso pode sim se tornar um obstáculo para você. E não é só isso, tá? Em muitas indústrias, as condições de trabalho podem ser bastante precárias. Longas horas de trabalho, contratos temporários muitas vezes, e uma instabilidade que deixa muita gente preocupada. Mas, não é eu dar uma de advogado de Portugal, antes fosse, mas eu acredito que seja a realidade de todos os países de hoje em dia, meu. Aqui na Europa principalmente, não é? E Portugal faz parte da Europa, mas vais à Suíça, vais a Luxemburgo, vais à Bélgica, vais à Alemanha, é igual, meu. É igual. A vantagem de Portugal é que não há tragédias naturais, não há muita criminalidade, o tempo é agradável, tem muitos fatores que favorecem Portugal, obviamente os contras é a mesma questão financeira, as oportunidades e por aí fora, mas muito sinceramente tem mais prós do que contras. Se você espera aquela segurança de um emprego estável, se é que isso existe de fato, Lá está, não existe. talvez seja bom repensar sobre essas coisas. Hoje estás a trabalhar numa empresa, mas amanhã podes ser despedido. Ou porque eles fazem downsizing. Downsizing, basicamente, é quando eles estão a reduzir pessoal. E vais ser despedido. Ou então eles querem fazer uma reestruturação, entra um novo gerente, um novo supervisor, ele não gosta como as coisas eram feitas antigamente e hoje em dia tanto o supervisor, gerente, diretor está constantemente a ser alterado e quando se trocam essas mesmas pessoas, trocam-se as equipas, trocam-se as metodologias, trocam-se os protocolos. Os protocolos nem por isso, mas pronto, trocam-se muitas outras coisas. Portugal tem sim as suas oportunidades, mas elas nem sempre vão estar ali com um pacote completo de estabilidade, parceridade e boas condições de trabalho. Burocracia. Outro ponto do porquê você não deve viver em Portugal é a burocracia do país. Pode até parecer que em um país pequeno as coisas sejam mais ágeis e mais simples de resolver, mas a realidade é outra. Quando você chega com a empolgação de começar a sua vida nova, a primeira barreira que vai te atingir vai ser a papelada. Conseguir a documentação necessária para se manter no país. Aqui peço a vossa ajuda nos comentários que eu não faço a mínima ideia. Sou um cidadão português, tenho cartão de cidadão, não tenho grandes dificuldades em tratar dos assuntos. De resto, quem estiver a ver e tiver o que acrescentar, digam nos comentários. Pode ser bem mais difícil do que você pensa, tá? E não é só preencher um formulário online e acabou. Não. Se prepare para se deparar com um labirinto de documentos, filas e sistemas que muitas vezes parecem que estão parados no tempo. E eu não vou nem começar a falar sobre as filas intermináveis. A espera para ser atendido em alguns lugares pode durar horas. Em alguns casos, é comum que as pessoas acabem tendo que marcar visitas em órgãos públicos com até meses de antecedência. Outro exemplo de reclamação que foi relatado é sobre abrir uma conta bancária. Parece uma coisa muito simples, certo? Pode ser, depende do tipo de conta que você for abrir e do local onde você for.
Mas para muitos estrangeiros, especialmente para quem acabou de chegar no país, isso pode ser um processo muito demorado e cheio de exigências, com provas de endereço ou documentos muito específicos que você nem sabe se existe, e até mesmo para resolver coisas mais corriqueiras, como transferir um carro para o seu nome ou alugar uma casa. Essas coisas podem se tornar uma novela burocrática muito grande. É para alugar uma casa para residentes não, nativos, ter fiador, depende da confiança que a pessoa deposita em ti, mas hoje em dia pedem sempre fiador, dar as entradas que eles te pedem, calção e etc. E seres uma boa pessoa que vai saber estar nas casas, mas lá está, não há garantias disso. E há proprietários de casas que sofreram com muitas outras situações que acabam por depois ter, obviamente, grandes suspeitas de alugarem a casa a terceiros, a pessoas, ou o que quer que seja. Sistema de saúde. E aqui vem outro ponto que muita gente não te fala. Aqui garantidamente, o gajo vai falar aquilo que não sabe. Eu também falava muito mal do sistema de saúde de Portugal, mas em comparação com outros países, Portugal está ali mais ou menos um dos países que estão muito bem situados. O sistema de saúde em Portugal. Sim, é verdade que Portugal tem um sistema de saúde pública, que é o famoso Serviço Nacional de Saúde, o SNS, que oferece um atendimento universal, mas a realidade é bem mais difícil do que isso. Para começar, se você está vindo de fora, especialmente como brasileiro que já experimentou ou já escutou sobre o SUS, que é uma grande merda, lá está. O SUS, você pode se surpreender ao ver que Portugal tem as suas limitações quanto à saúde. Os tempos de espera no SNS podem ser absurdamente longos, especialmente para consultas especializadas ou processos que não são tão emergenciais. Isso é verdade. Existem até fóruns de internet dedicados só para reclamar das demoras do atendimento no SNS. Não é muito incomum você ouvir relatos de pessoas que aguardaram meses só para ter uma consulta com um especialista ou para realizar um exame um pouquinho mais complexo. Aqui eu tenho sorte, por acaso, não tenho grandes problemas relativamente a isso. Mas isso lá está, se vocês estiverem a trabalhar, tentem pelo menos trabalhar em locais ou empresas que garantam-vos seguro de saúde. Aí não terão que ficar em filas de espera para fazer consultas disto, consultas daquilo. Vão simplesmente a um hospital privado, fazem as consultas de especialistas que forem necessários, cardiologista, oncologista ou de oncologia, especialidade de oncologia, o que quer que seja. E se você está numa região menos central, mais afastado ali das grandes cidades, a situação pode ser ainda pior para você. E qual que é a alternativa que muita gente recorre? Sistema de saúde privado. Só que aqui tem um detalhe importante. Saúde privada, na Europa em geral, mas especialmente em Portugal, é muito caro. Para quem não tem seguro de saúde. É extremamente caro. Garantidamente posso-vos dizer que é muito caro. Uma consulta pode custar-vos 70 euros ou 100 euros sem seguro de saúde. Mas com seguro de saúde pagam 15 euros. Porque o seguro de saúde vai-vos complementar os outros 70 ou 80 euros. Se por um lado você escapa das longas esperas, talvez, né? Por outro, os custos podem ser muito grandes para o seu bolso. E obviamente seguro de saúde é uma coisa que se paga. Atenção, não precisam estar numa empresa que... Há empresas que vocês nem têm que pagar sequer o seguro de saúde. Eu por acaso o meu não pago, mas pago da minha filha, porque é um suplemento ao meu acordo. Agora, há pessoas, por exemplo, que têm seguro de saúde e não estão... A empresa não faculta esse seguro de saúde, mas pagam mensalmente 30 euros, 20 euros. Mas, no entanto, têm a possibilidade de fazer consultas no privado, fazer exames no privado. É recomendável. Quem está acostumado com a ideia de um sistema público eficiente e rápido, ou até mesmo vem com a expectativa de que na Europa... E atenção, não há garantias também. É claro que existem grandes vantagens, mas... Por vezes, já me foi dito mesmo, tanto o público como o privado é ela por ela, porque há médicos que estão na privada
num setor privado que praticam no setor público. Por isso, atenção. As coisas simplesmente funcionam melhor, a realidade do SNS em Portugal pode ser uma coisa bem chocante. Isso daqui não vale só para Portugal, porque mesmo com todos esses problemas imensos, o SNS ainda é considerado um dos melhores, se não o melhor sistema de saúde da Europa. Já está. Então imagina os problemas que os outros piores têm. A adaptação. Ganda fedido. E por fim, vem a questão da adaptação. Isso daqui parece um detalhe pequeno para quem só quer mudar de país e acha que não se importa com isso, mas na prática é um dos desafios que mais são relatados aqui nas reclamações. Em Portugal, o ritmo de vida é bem mais tranquilo, especialmente se você compara as correrias das grandes cidades brasileiras. Isso pode soar como um lugar muito bom à primeira vista, mas depois de um tempo você pode perceber que esse ritmo mais lento vem acompanhado também de uma lentidão nos processos e toda a burocracia que a gente está conversando até aqui. Outra coisa importante também é falar sobre o sentimento de não pertencer àquele lugar. Por mais que os portugueses sejam, em geral, muito educados e solícitos, Em qualquer sítio tu nunca irás pertencer, a não ser no teu próprio país. Não vale a pena. Eu também já fui à Inglaterra, gostei daquilo, tenho acesso a muita coisa. É um país muito bem desenvolvido, mas no entanto gosto de Portugal. Gosto de Portugal. Gosto de cá estar. Agora podem vir com conversas. Mas tu és africano, ou deves gostar é do teu país. Eu estou aqui quase toda a minha vida. Por isso gosto de Portugal. Considero Portugal o meu país. Obviamente sou guinense, mas pronto. Considero o país que eu cresci, Portugal. Não vou mentir para agradar pessoas que são panafricanistas de internet. E basicamente, qualquer país que tu vás, podes ter uma comunidade que te faz lembrar o teu país, mas não é o teu país. Ainda hoje estive a falar sobre isso. Há um je ne sais quoi, não um restaurante, mas o je ne sais quoi, uma coisa que eu não consigo explicar ao detalhe, principalmente em Portugal, que é o único Portugal. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu adoro fazer é andar de bicicleta logo pela manhã, às 5 da manhã, 6 da manhã, no verão. E o cheiro a manhã em Portugal, em qualquer parte do país, garantidamente, não sei se é a relva que está molhada, o cheiro a café, pastel de nata, mistura tudo no ar. O aroma da manhã portuguesa é muito diferente do aroma de qualquer outro país. E ai do africano que diga que não é uma merda e estão-se a cagar. Não estamos a falar da mesma coisa então. É preciso ser muito hater, sendo africano que vive em Portugal, dizer que as manhãs em Portugal são uma porcaria. E quando digo manhãs de Portugal não me refiro a estar entulhado dentro do comboio, no engarrafamento e etc. Eu refiro a umas estradas vazias, 5 da manhã, 6 da manhã. O cheiro da manhã. Quem sabe vai entender. Quem não quer saber vai mandar um bitite qualquer de merda. tem sim uma barreira cultural que pode tornar mais difícil a sua vida. A barreira cultural. O Brasil é único, não há nenhum país parecido com o Brasil, por isso, e se querer encontrar Brasil em outras partes do mundo é só imbecil. Pode até parecer que é só uma questão de se adaptar, mas muitos brasileiros percebem que se inserir nesses círculos sociais... Não, os brasileiros vêm para Portugal, criam suas próprias comunidades, criam os seus próprios meios e os portugueses e africanos participam nisso. Quer seja em restaurantes, quer seja em festas, quer seja em tudo e mais alguma coisa. Os brasileiros formam eles próprios o seu próprio núcleo e os outros de fora vêm mesmo sendo eles próprios residentes do país. Portugueses, principalmente fora do trabalho, não é uma coisa muito simples. Existe um jeito de conversar, de se comportar, até mesmo de se relacionar, que é... Isso parece-me que ele recebeu testemunhos de várias pessoas e criou basicamente este vídeo. Mas há várias nuances que ele não está a tocar aqui. Deve ter recebido reclamações a dizer que os portugueses são frios, os portugueses passam a vida a beber café. Concordo com isso tudo. Fazem muitas pausas no trabalho e as pausas juntas formam para aí 4 horas, o que quer dizer que fazem quase um part-time, não trabalham às 8 horas. Que são fofoqueiros, mas isso, pronto, também os brasileiros são. Entre muitas outras coisas. Mas lá está. Normal. É uma outra cultura.
estavas à espera de encontrar. Digam-me qual é que é o país da Europa que mais se parece com o Brasil? A cultura brasileira. O Brasil é um país único. País único, ginga única, identidade única. E Portugal, por falar a mesma língua, se calhar ficam com essa expectativa de se calhar vai ser a mesma coisa. Não, a língua que é parecida, e nem é assim tão parecida, mas pronto, é a mesma. Mas, no entanto, a cultura é totalmente distinta. Os portugueses são muito conservadores e os brasileiros são muito liberais. Logo aí já distancia uns dos outros. Por isso, a adaptação claramente vai ser mais difícil por parte de ambos, se estivermos a analisar. De ambos. Bem diferente do brasileiro. Isso pode ser uma coisa que dificulte as coisas para você no início. Então é bom você estar pronto, de fato, para todos esses pontos. Não há, agora que eu estive a pensar, não há nenhum país na Europa que o brasileiro possa dizer, não, este país aqui tem tudo a ver com o Brasil. Não há nenhum país, meu. Pesquisar mais sobre o país e entender como as coisas funcionam de Espanha, talvez. Espanha, talvez. verdade. Portugal é um lugar muito legal. É um lugar bom, é um país incrível, de fato. Mas é bom você estar ciente de todas essas dificuldades que você pode passar. Tu vais para um país, tens que conhecer o país, tens que ter a mínima noção do que é que tu vais lá encontrar. Fazer esse tudo devido a pesquisa em termos de mercado de trabalho. Se fores com uma proposta de trabalho, ok, qual é que é a língua? Sei falar a língua? De que forma que eu tenho que começar a treinar a minha língua? Ok, vou estar aonde? Em que local? O que é que eu vou fazer no meu dia-a-dia? Para além do meu trabalho? Os meus hobbies? Essas coisas todas têm que ser trabalhadas e têm que ser pensadas. Não é cair do céu e olha, agora vou-me safando. Não correu bem, Portugal é uma grande merda. Foda-se, tu é que vieste de uma forma irresponsável, meu. Principalmente se você for despreparado para esse lugar. É o que eu acabei de dizer. Bom, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí. Muito hate. Esse vídeo daqui é só uma reflexão e um alerta baseado em relatos que eu estive lendo. Não vos disse? Não vos disse? Então fiz um vídeo à base de especulação. Especulação não, frustração de pessoas que se calhar nem deram a entender também como é que elas próprias são. É por isso que essa coisa de recolher informação só e projetar não é assim tão benéfica para um pensamento crítico sobre um assunto. Sobre as dificuldades de se viver em Portugal. E que muitas vezes as pessoas não contam, não falam sobre isso. Não, contam, mas a veracidade das coisas é que é outra coisa. Se você quer entender mais sobre esse assunto, não só sobre Portugal, mas sobre outros Isso é onde? Cascais. É Cascais. países, clica nesse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela. Obrigado mais uma vez aí